no ar. Plenitude, o programa do Centro Espírita Joana de Ângeles. Produção Seja Barra. Apresentação Iraci Campos. A doença e o sofrimento são motivações universais para as pessoas buscarem o Consolador prometido? Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz que a dor é uma lei na Terra. Agora, Iraci, o que é a dor? Eu falaria do ponto de vista da neurociência da dor, que é a minha expertise. Sim. A neurociência da dor. A dor, ela é definida como uma percepção de um estímulo que não é agradável. Ele tem qualidades sensoriais, cognitivas e afetivas. Então, o que é a dor? A dor é a maneira com que a gente está vendo o que está acontecendo. Então, quando o Leon Denis fala que a dor, ela é lei, é porque a gente ainda tem que mudar a nossa percepção da vida. Completamente. Então a dor vem para dizer, é um alarme, é como a febre. A febre não é o problema. É o que tem atrás que causou. Que a febre é o corpo que está trabalhando. Então está dizendo, ó, tem alguma coisa errada. A dor está dizendo, ó, melhor você rever a tua maneira de ver a vida. E através desse alarme, que é a dor, a gente busca o Consolador prometido por Jesus. Realmente a dor, ela é a sineta tocando que alguma coisa não está bem, né? Então a gente tem que buscar o que é que está causando aquilo. Porque tudo tem uma causa. E é a causa que mora o problema, né? A gente tem que encontrar exatamente onde é que está o ponto X. Esse é o ponto X que a gente fica aí patinando, né? Exato. Como integrante dessa Federação Espírita nos Estados Unidos, você conhece bem o perfil do movimento espírita lá, né? Os americanos buscam a doutrina pelas mesmas razões que os brasileiros, ou você percebe algo assim bem diferente dos brasileiros? Olha, eu diria, somos humanos, Iraci, você sabe. O humano é igual. Se beliscar, dói. A vida dói para todo mundo. É aquela mestra divina que o Emmanuel fala no livro Ceifa de Luz. A dor vem e eles saem correndo. Agora, eles vêm por caminhos diferentes, eu diria. O que eles buscam é parecido. Hoje em dia, na Terra, o sofrimento, ele não tem mais barreira. Em qualquer nacionalidade, não é um impeditivo de sofrimento. Mas eu diria que o caminho que ele faz para chegar nessa busca é outro. Lá nos Estados Unidos, quem é americano não chega da igreja, de uma tradição cristã convencional e para no centro espírita. Não. Os que chegam, eu diria, por conhecer assim grande parte dos centros espíritas e o contato há 20 anos, os americanos que chegam lá, eles vieram porque estavam há muito tempo sem uma diretriz religiosa. Eles já não estavam vinculados a uma igreja, a uma comunidade religiosa. Eles eram aqueles que não querem mais aquele ortodoxismo, sim, o fundamentalismo, porque lá é um país protestante. Eles não querem mais, mas eles não saem da igreja e vão direto para o centro. Eles saem e vão buscar o espiritualismo, que é considerado uma religião lá. Vão buscar outras concepções mais, vamos dizer assim, não muito fechadas, né? Que é o que a gente fala, o New Age, ou a parte mais holística, e muitos chegam no Brasil, vão buscar o João de Deus, conhecem o Espiritismo, voltam
e chegam aos nossos centros espíritas. Por isso que em 2005 a gente foi conhecer o João de Deus. Porque ele é definitivamente sem querer, porque não há um planejamento real, Sim. do plano encarnado. É a porta por onde a grande parte dos americanos acabam chegando no espiritismo. Olha que interessante. E eles não buscam pela parte, digamos, ou um braço psicológico da psicologia espiritual, ou então de uma parte que busca um contato com o invisível, com alguém que já se foi, desse lado? Dos fenômenos, né, mediúnicos. Tem muitos que chegam sim. E como hoje tem internet, eles mandam os e-mails. Ah, minha casa está assombrada. Ouvi falar, vi você na internet, tem como ajudar? Posso mandar uma foto? Eu tenho uma pessoa que está, muita gente com problema psiquiátrico, os familiares buscando, porque a psiquiatria hoje em dia está, eu diria com todo o respeito, por ser um profissional da área, está falida na parte tradicional, porque está faltando uma abordagem que não seja só psicofarmacológica. E eles chegam também por questões de sofrimento desse vazio existencial. Eu diria que seriam as 3 razões centrais que a gente tem visto pelas quais as pessoas chegam. Mas não vejo as pessoas chegarem mais, Iraci, com aquela busca de ver contato com o invisível por curiosidade. Eu acho que o sofrimento está chegando tão forte na Terra que já não dá mais tempo. Esse pessoal, eu nunca tive nenhum contato com pessoas que entrassem no centro ou nos contatassem por telefone, internet, porque queriam só falar com o espírito por curiosidade. Já não tem eu não encontrei. Essa curiosidade. Pode existir, mas não chega pra gente. Não. É algo muito pequeno, muito detalhe. Eu diria que é o sofrimento mesmo. Igual. Por caminhos diferentes, mas para achar o alívio. A dor é que leva o indivíduo a bater na porta. Né? Eu diria para o pessoal que está vendo a gente, acredite, o americano sofre igual ou mais que o brasileiro. Ele é ser humano. E o Brasil, pátria da esperança, tem uma tarefa aí de consolar esse cérebrozinho americano que precisa de ajuda. Vanessa, o americano ele é receptivo à doutrina espírita ou o trabalho lá oferece dificuldade de aceitação em termos de viés religioso? Olha, existe uma barreira que no Brasil não existe. Aqui você pode falar de Deus na rua. Você pode falar para as pessoas: ai, se Deus quiser, isso vai acontecer. Isso lá não. Não pode falar isso lá. Ah, é? Não pode. Isso é uma grande barreira que existe dentro de um trabalho profissional, na rua, num contato com as pessoas. Essa coisa do brasileiro que é muito comum, né? Tudo é Deus. Ai, se Deus quiser, isso vai dar certo. Às vezes você encontra uma pessoa na rua... É normal, faz parte. Se Deus quiser, o ônibus vai passar. Não, mas se você falar isso lá, nossa. Se você falar um palavrão, às vezes, eu não falo. Mas você pode ver. A pessoa vai espantar menos do que você falar Deus. Olha só. Por quê? Porque as pessoas estão conflitadas com o ortodoxismo da religião. Existe, por um lado, o respeito às religiões, que Thomas Jefferson foi o primeiro a garantir essa liberdade de expressão religiosa, ele como o 3º presidente dos Estados Unidos, nascido na Virgínia, mas ainda assim hoje, em função de todos esses embates globais, o americano está dando um passo atrás. Então agora existe um tabu. Você não pode falar de Deus. Você cultua e cultiva a tua crença essencialmente dentro de você, dentro da sua casa. Nas conversas você não
traz nem a palavra. Então, quando ele entra no centro, como uma amiga ontem, ligando pra gente, do Tennessee, ela falou, Vanessa, uma amiga muito querida, ela falou, olha, tem uma pessoa aqui que é da origem indiano, hindu, na hora que a gente vai falar de Deus, ele pergunta, então você acredita que para a pessoa ser boa, ela tem que acreditar em Deus? Então, existe uma base ainda muito equivocada que faz com que, quando a pessoa que não tem essa cultura brasileira espírita dentro do centro espírita, não estou dizendo nem só o americano, qualquer outra nacionalidade, a gente precisa trabalhar essa base do espiritismo. Que é Deus? Pergunta número 1. Kardec, você vê como Kardec estava lá na vanguarda, né? Com certeza. E tem gente que fala que está desatualizado. Mamma mia. Como é que pode, Jaci? Se até hoje... Ó, primeira pergunta, que é Deus? Inteligência suprema. Agora a gente que trabalha com emoção, né, Jaci? Você escreveu um livro lindo das emoções. Essa inteligência não é fria. É inteligência emocional, espiritual. Nós estamos falando da inteligência completa, suprema. É amor. Então, o que é esse amor? O que é esse amor? Então, a gente vai trazendo. Existia um período no trabalho da divulgação espírita em inglês, onde a maior dificuldade não era nem falar de Deus, era falar de Jesus. Porque o conceito de Jesus para eles é muito difícil. Então, nós temos pessoas nos nossos grupos, em outros grupos nos Estados Unidos, que vêm do budismo, que vêm do judaísmo. E tinha uma iraniana que vinha no centro da Virgínia, que ela tinha toda a concepção muçulmana. Falava de Jesus, eles falavam assim, já ouvi falar, mas eu não sei quem é. Eles não sabem dos milagres, eles não sabem do que ele fez. Eles conhecem esse Jesus que está sendo usado pelas pessoas criando problemas sociais. Mas esse não é o Jesus que a gente conhece, que a gente... Muito difícil. Então, é a maior dificuldade. A gente foi trabalhando com termos que poderiam ser mais, vamos dizer assim, confortáveis. Então, ao invés de falar Jesus, a gente falava, consciência crística. E aí foi trazendo a consciência crística. Quem que é esse Jesus? Aí, recente, 2012, a gente começou, de 2012 a 2016, fazendo um trabalho com o viés da neurociência sobre a linguagem corporal, emocional de Jesus, principalmente no livro Boa Nova de Humberto de Campos. Com a tradução que a nossa equipe fez, a gente lançou na internet o estudo online, que o livro ainda está para ser lançado em inglês, está dependendo da Federação Espírita Brasileira liberar o livro, mas para contar para o pessoal do mundo inteiro quem é esse Jesus, que o Espiritismo não coloca ele na cruz. Com certeza. Mas quando você pensa em Jesus, você pensa em quem? Todo mundo já vê ele na cruz. Vê na Só cruz. aquele homem na cruz. O espírita. O espírita não. Mas como é que você vê ele? Você vê ele sentado, você vê ele em pé, você vê ele sorrindo, você vê ele falando, apontando, você vê ele reprimindo você? Você vê ele acolhendo. Acolhendo? Acolhendo. Esse é o Jesus espírita. Eu estou falando isso, obviamente, que o Espiritismo está trazendo. O Jesus real. Como Emmanuel fala, é a humanidade real. Então, a gente vai trazendo eles falando assim, senta aí, espera. Você vai ver coisas novas de coisas antigas que você tinha um outro conceito. Só espera um pouquinho. Mas sinta-se acolhido. É o que a palavra que você falou. Então a gente não disputa conceitos. A gente só fala, segura. Porque senão fica muito difícil, né? Difícil. Até chegar na base comum. Porque senão aumenta o conflito, né? Aumenta o conflito. É isso mesmo. Aconteceu um caso, tá? Eu vou dizer, é raro, mas aconteceu. Em Baltimore, a gente fazendo um workshop, e uma amiga, era um workshop sobre reencarnação, e uma amiga nossa também, neurocientista, trouxe
um homem, e um senhor e um moço protestantes vieram com a Bíblia. E os mentores já falaram, Vanessa, ó, não abre para pergunta durante o workshop. Falei, tá bom. Na hora, e eles viviam assim, com a Bíblia, conforme eu ia falando... Eles iam pontuando ali. Eles sabem tudo, né? É admirável. Eles sabem tudo. Tá. E eu mostrando os slides, explicando. Eles levantavam a mão. Eu sorria e eu falando para os espíritos amigos. Olha, tá difícil segurar, porque tadinhos querem perguntar. Ainda não, Vanessa. Porque tem um público dos dois mundos que precisa desse trabalho antes de haver um desafio. Mas chegou uma hora que eles falaram, agora pode. Quando? Quando a gente comentou que não há pecado, mas responsabilidade perante os atos cometidos. Parecia que eu tinha tirado o fôlego deles. O mais velho levantou a mão, quase que levantou da cadeira. Um momento que eu digo foi dramático ali. Ele levantou. Eu falei, não, agora o senhor pode fazer a pergunta. Mas aqui na Bíblia está escrito isso. E a gente explicou com calma. Olha, tal. Mas não foi suficiente. Eles respeitaram. Terminou o workshop. E daqui a pouco, 2 amigos nossos, cada um estava conversando com eles. Aí os mentores falaram, agora você vai lá conversar com eles. Eu cheguei perto, eles estavam falando do juízo final. E a gente tinha um amigo médico que estava entrando naquela argumentação. E eu virei para ele, por instrução dos mentores, eu falei assim, olha, o senhor é muito bem recebido aqui. Mas se o senhor adentra essa porta, o senhor tem que dar abertura para ouvir o que a gente tem para dizer. E se eu for na sua igreja contestar, o senhor vai gostar? Não. Então faz uma gentileza. Vamos para casa refletir. Se o senhor quiser voltar, o senhor pode. Se não quiser, um dia a gente vai se reencontrar. Mas aqui não é uma tribuna. Aqui é um lugar de cultivo, de nutrição espiritual. Muito obrigada por vocês terem vindo. Eu dei a mão, fiz questão que a gente fosse à porta. E pronto. Com carinho, mas Sim. tem que ter a firmeza. Porque senão, realmente, aquilo desequilibra a um certo ponto que vira um campo de guerra. E não pode. De jeito nenhum, porque é tudo isso realmente que o lado trevoso busca, né? Fazer do nosso campo um campo de guerra. Para desestabilizar. É exatamente isso. Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude.